Olá, aluna! Olá, aluno! Tudo bem? Eu sou a professora Natália França, professora de Geografia aqui do Colégio Curso PEC, tá? Bom, hoje meu objetivo aqui é fazer um estudo dirigido com você, tá? Sobre os capítulos que caíram na prova, que são o 3 e o 4. Lembrando que, em nenhum momento, esse vídeo aqui substituirá os exercícios feitos em sala de aula e nem tampouco os resumos e o que a gente estudou, tudo bem? Então, vamos lá. Capítulo 3 vai começar falando sobre escala, planta e projeções cartográficas, na página 28. O que eu sugiro para vocês? Vamos entender as escalas. Em primeiro lugar, o que significa escala? Ela me dá, a informação de quantas vezes a realidade foi reduzida para caber aonde? No papel. Aqui é um bom exemplo. Aqui a gente tem o mapa do Brasil, aqui a gente tem a legenda, com os itens, e aqui a gente tem a escala. Não sei se dá para ver bem, mas aqui é 1 para 2 milhões, ok? A escala. Isso significa que, na realidade, 1 centímetro no mapa, se eu pegar e medir 1 centímetro e traduzir para a realidade, trazer para a realidade, melhor dizendo, isso significa que são 20 quilômetros na realidade. Isso é coisa para dedéu. E a gente sabe que o Brasil aí tem dimensões o quê? Continentais, ok? Então, vocês precisam ficar atentos a isso, a essa definição, tá? Bom, a escala ela pode ser grande, ela pode ser pequena, tá? E aqui no livro, eu sugiro que vocês deem uma olhada em plantas, que vai ser uma escola de alguma coisa assim, mas a ideia é que ele dê mais informações. Então, perceba, aqui eu tenho uma escala gigantesca e aí eu tenho mínimas informações. E quando for o contrário, eu vou ter mais detalhes, tá? E eu vou ter uma escala ao inverso, tá? Que a gente já conversou em sala de aula. Bom, lembrando que existem 2 tipos de escalas, tá? A gráfica, que é a que vem com desenho, e essa daqui, que é a numérica, que vem em números, tudo bem? Bom, outro item aqui interessante da gente pensar juntos, deixa-me destacar aqui outras coisas. São as projeções cartográficas. Lembra que a gente falou sobre as projeções cartográficas? Então, olha só. Aqui a gente vai ter um globo, tá? Um globo terrestre. Esse globo, ele pode ser envolvido. Aí a gente vai ter a projeção cilíndrica. O que a gente não pode esquecer da projeção cilíndrica? Todo o globo, ele será revestido por esse papel? Não. Então, onde nós teremos os desenhos, as formas perfeitas, próximo da linha do Equador. Quanto mais distante, mais deformado. Não se esqueçam que todo mapa, tá, apresentará o quê? Toda projeção apresentará o quê? Deformações, porque ela vai ter uma linha de referência, um ponto de referência, e tudo que é longe desse ponto de referência tende a ser o quê? Tende a ser deformado. Então, a gente tem a cilíndrica, como a gente está vendo aqui, como a gente acabou de ver, a cilíndrica. A gente vai ter a azimutal, que é aquela que vai ter o símbolo da ONU, tá? Então, eu pego o papel, coloco ele aqui, e aí, no caso do símbolo da ONU, ela vai utilizar a América do Norte, vai utilizar o Polo Norte aqui, na América do Norte, e aí vai ter o ponto de referência. Bom, tudo que está próximo, eu teria a projeção o quê? Perfeita. Tá? Chamaremos de esse tipo de projeção de plana ou azimutal, tá? Aí vocês deem uma olhadinha aqui, deixa eu ver, na página 29, tá? Que é interessante. Um outro tipo de projeção também que a gente vai ter vai ser a cônica. Então a gente pega o papel, faz um conezinho e coloca o globo aqui dentro. Pergunta que não quer calar. Todo o meu globo, ele será contemplado? Não. Então, perceba que a gente pega aqui, no máximo, a linha do Equador e a gente vai pegar algum dos trópicos. Se for no hemisfério norte, trópico de Câncer. E se for no hemisfério sul, a gente vai ter trópico de Capricórnio no pé, tá? Então, a gente tem aí essas denominações aí importantes. Agora, um outro item interessante para vocês darem uma olhadinha também
são alguns itens, por exemplo, sobre as projeções cilíndricas, são alguns detalhes delas. Por exemplo, a gente vai ter equidistante. O que significa isso? As projeções equidistantes são aquelas que não apresentam deformações lineares, isto é, os comprimentos são apresentados em escala uniforme. Isso vai ser muito interessante. Agora, um outro item também legal para vocês olharem é a conforme. O que significa isso? As projeções conformes representam sem deformação os ângulos em torno de qualquer ponto. Em decorrência disso, as regiões pequenas não são deformadas, tá? Temos também a equivalente, tá? Que vai dizer o seguinte: as projeções equivalentes possuem a propriedade de não alterar as áreas, conservando, assim, uma relação constante com as áreas correspondentes na sua superfície terrestre. Isso vai ser muito legal, tá? E temos também a afilática. As projeções afiláticas não conservam as áreas, os ângulos nem os comprimentos. Bom, aqui de projeção afilática a gente pode falar tranquilamente de Peters, tá? Da projeção de Peters. Essa projeção vai ser muito interessante. Deem uma olhada aí na página 31, tá? Essa projeção ela vai ser um pouco mais alongada, tá? Geralmente, os mapas eles vão colocar como referência a Europa, tá? E aqui na de Peter não. Então vai ser um choque aí de ideias, né? Daquela época, vai vir dos anos 70, essa projeção de Gal Peters, tá? Deixa-me ver que mais outra coisa que eu sugiro vocês também darem uma olhadinha. Bom, capítulo 3 é isso. Agora, capítulo 4, fusos horários, muito interessante. Eu tô sem meu mapa aqui, mas o que eu quero que vocês memorizem, guardem com maior carinho e atenção. O que a gente tem aí do capítulo 4, tá? Bom, em relação ao capítulo 4, né, os fusos horários, a gente precisa sempre lembrar que de ano de Greenwich, tá? Então, o que vai acontecer? Em 1884 vai ocorrer uma conferência, né, lá nos Estados Unidos, e eles precisam delimitar os horários fixos. Porque o que vai acontecer? Como cada país tinha o seu fuso horário, a sua forma de calcular, isso às vezes dava uma confusão. Imagina só, eu tenho que estar na Inglaterra dia 15 de setembro. Pô, mas eu saindo do Brasil aqui, que horas eu chego lá? Isso era muito confuso, eram muitas contas para serem feitas. Então, houve uma conferência nos Estados Unidos, tá? Onde o Brasil também participou. E então, o meridiano de Greenwich, ele vai ter longitude 0, tá? E aí vamos fazer umas continhas muito rápidas, que a gente já viu em sala de aula, que é o seguinte: quantos graus possui um círculo? 360, muito bem. Quantas horas tem um dia? Isso, 24 horas, tá? Se eu dividir 360 por 24, dá 15 graus. Excelente, tá, gente? Então, olha só. O que a gente vai ter? A gente vai ter dois hemisférios, o hemisfério leste e o hemisfério oeste, tá? Vai aparecer espelhado para vocês aí. E aí, o que vai acontecer com isso? Eu vou ter 180 graus para o hemisfério leste e eu vou ter 180 graus para o hemisfério oeste, tá? Sendo que para leste eu vou ter horas positivas e para leste horas positivas e para oeste horas negativas, tá? Guardem essas informações aí. Bom, outro item que eu quero destacar aqui no capítulo 4 com vocês são os fusos que o Brasil possui, tá? Então, aqui a gente vai ter alguns fusos. O que vocês precisam saber? Que o Brasil possui 4 fusos, tá? Sempre foi assim? Não, né? Por exemplo, de 2008 a 2013 retiraram o fuso do Acre. Motivo, não se sabe. Simplesmente tiraram sem consulta popular. Porém, posteriormente, né? Vão fazer uma consulta, a galera gosta desse fuso e aí ele retorna, tá? Bom, o que a gente precisa entender? Que aqui a gente vai ter as ilhas oceânicas, inclusive Fernando de Noronha e outras ilhotas aqui. Aqui a gente vai ter o fuso -2. Posteriormente, um outro fuso que vai pegar a maior parte do Brasil, vai pegar o Nordeste, vai pegar o Sul e vai pegar aqui, ó, parte do Centro-Oeste, a gente vai ter o fuso -3, tá? Posteriormente, a gente vai ter Mato Grosso, a gente vai ter aqui Manaus, parte de Manaus, Manaus não, Manaus é a capital. A gente vai ter Amazonas, Rondônia, Roraima, Amapá, Pará. A gente vai ter
a gente vai ter o fuso 4 e por último a gente vai ter um fuso menos 5, tá? O que a gente precisa entender e não esquecer isso de modo algum, tá? O Brasil, ele vai estar a oeste do meridiano de Greenwich. Quanto mais distante do meridiano de Greenwich, mais afastado e mais atrasado ele estará, tá? E aí, qual é o horário oficial do Brasil? O horário de Brasília. Excelente, muito bem. Bom, então é isso, tá, gente? Não se esqueçam, estudem direitinho, deem uma focada nesses itens que eu falei. Esse vídeo não substitui em nenhum momento o que a gente viu em sala de aula, os resumos, os comentários e tampouco os exercícios, tá bom? É isso, eu te espero na próxima aula. Faça uma boa prova. Eu confio no trabalho de vocês, nós fizemos um bom trabalho e bons estudos. Tchau, tchau.